sim, a Karima de titizinho dançando balé. Titizinho cor-de-rosa, uma fofa. Foi um momento muito incrível aquele período, a gente criou uma amizade. Tá de rosa. Tá de rosa. Uma amizade muito linda. E estamos aqui agora comemorando esses 6 anos de vocês, duas e de todo mundo que está junto com vocês. É engraçado, quando eu vou já vou começar por aqui, quando eu me chamam para fazer uma palestra, alguma coisa, o primeiro ímpeto meu é organizar a palestra. Eu começo a organizar e organizo, e chega uma hora que eu jogo tudo fora porque a organização me derruba. Se eu tentar pontuar de onde eu vou começar e onde eu vou chegar, eu vou começar a me perder. Principalmente porque existe uma coisa na minha vida, e creio que existe na vida de vocês, que se chama espontaneidade. E a espontaneidade não tem preço. Onde você conseguir trazer essa espontaneidade, onde você conseguir perceber que a vida é vida e não conceito. Poxa, eu isso. Olha. O exercício da cadeira. Da cadeira. Só um pouquinho, pode continuar, só vou tirar isso aqui que tá... Destoando. Não, tá muito forte. No cheiro. Então, eu tenho a minha escola que tem já 28 anos, é uma escola que tem um professor só. Então é um pouco contraditório, porque é espaço excêntrico, Maussanata. Então parece uma coisa excêntrica, egocêntrica, né? Levantando a minha bandeira no nome. Mas enfim, são 28 anos que eu estou trabalhando, eu sou o único professor dessa escola, e a minha escola é basicamente o quê? Um pensamento sobre a relação do teatro com a vida. Parece que tem aí uma influência, embora o teatro não esteja nessa pauta social, a gente vê muito pouco teatro, a gente vai muito pouco ao teatro. O teatro é muito presente na nossa vida, a arte é muito presente na nossa vida. Muito presente, muito mais do que a gente imagina. Mas se a gente extraísse a arte do nosso contexto social, a gente estaria vivendo num mundo muito feio, muito escuro no sentido de falta de luz, muito sem curva, muito sem jogo, muito sem brincadeira, descolorido. A arte é que realmente que vem acompanhando a nossa evolução desde que nos tornamos humanidade, sociedade. A arte vem acompanhando o nosso processo de evolução. E nós temos, enfim, a gente vai se dividindo em polos. E 2 polos muito importantes na nossa vida são os polos trágico e o polo cômico. Ou seja, o polo do riso e o polo da dor, do sofrimento. Esses 2 polos são inacreditavelmente presentes na nossa vida. E até um tempo atrás, a minha escola, eu dava um curso de formação de comédia para atores e não atores. Faz 2 anos que eu aboli a comédia e coloquei o tragicômico, que veio do fruto do quê? De uma reflexão sobre será que a gente precisa realmente do riso exclusivamente para a vida? Porque tem uma insistência muito grande, né? A gente tem que rir, a gente tem que fazer uma terapia do riso, a gente tem que assistir stand-up com um monte de piada, a gente tem que estar o tempo inteiro buscando o riso. Parece que a gente está tentando encobrir uma frustração social, uma desgraça que a gente está vivendo socialmente, e o único lugar que vai nos salvar é onde a gente vai rir um monte, onde a gente vai ouvir piada, as pessoas vão tirar sarro da sociedade, a gente vai fazer a catarse, depois a gente volta para o nosso mundo trágico. Das harmonias não se gosta. Uma máscara sem expressão. É uma máscara que a gente usa para treinar o ator e a atriz.
Por que ela é sem expressão? Porque se eu colocar uma expressão nessa máscara e vestir dentro do teatro, qual seria a minha função? Produzir a expressão da máscara no corpo. Né? Então, se eu boto a máscara de um velho, no teatro a gente chama de avarento, de um avarento, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no corpo do avarento. Né? Vou viver a avareza, vou viver esse lugar da avareza. Se eu uso a máscara do enamorado, eu já vou com o corpo do enamorado, tá? Né? Curtindo. Se eu uso uma máscara num capitão, por exemplo, nós temos um capitão agora, um exemplo bacana no governo do estado, o capitão Bolsonaro. Se eu uso uma máscara do capitão, a máscara do capitão é a máscara do mentiroso, do cara que conta a história, muito além do que ele é. Tá? Então, essa aqui é uma máscara sem expressão. O que se espera dessa máscara? Vou mostrar para vocês um pouquinho, vocês vão me contar. Outra pessoa. Que máscara. Fazer o quê? Começar a transformar o meu corpo, jogar informações que estão aqui para baixo do corpo, criar expressão, dar expressão ao meu corpo. Tá? Volto para o campo do jogo, da brincadeira. Né? Como é que a gente se exercita para chegar aqui? Você tem que quebrar um monte de paradigmas teus. Um monte de coisa que está na tua cabeça, principalmente. Que não te deixa brincar, que não te deixa, inclusive, sentir dores. Ou permitir que as dores cumpram o seu papel. Né? Extrair expressão dessa dor. Extrair experiência dela. E até, em algum momento, conseguir se distanciar dela, porque você já reconhece. Distanciou, você cria o quê? Comédia. Aí você ri da dor, você brinca com ela. Eu aprendi, eu tive uma experiência na vida que aconteceu faz muito tempo, que eu... Como é que estamos de horário? Tá tudo bem? Estamos dentro? Teve um tempo que eu fui morar na Europa e eu saí uma noite, eu era jovem, adolescente, acho que é assim. E eu fui para uma noitinha dessas, noitada dessas, com um amigo meu, um paulista, que era um rapaz pequenininho, que tinha fugido do Brasil. Naquela época, imagina 30 anos atrás, a gente vai para Londres e a gente começa a encontrar os brasileiros, aquela coisa. Londres ainda era uma cidade de mais convívio, assim. E a gente saiu e aí a gente bebeu, a gente estava super feliz, caminhando e tal. E chegaram duas
Olha, eu só posso contar isso para vocês hoje porque eu já me distanciei da dor da época. Tá? É disso que eu estou falando. Isso me ajudou muito a entender que a comédia, que o riso vem a partir do distanciamento emocional. A gente só ri quando a gente se distancia, quando a gente toma distância, quando a dor parou de doer. Né? Então, alguém morreu e quando a pessoa está, né, a gente ainda está sentindo. Um pouco depois a gente já começa a contar das coisas, dos períodos que a gente viveu junto, das alegrias que a gente teve, de como a pessoa era engraçada, né? Mas no dia no caixão ela não estava engraçada, ela estava dolorida. Né? Aconteceu um lance, eu estava na noite andando e aí a gente foi interpelado por 3 irlandeses que tinham saído de um pub, eles estavam tomados. E eles vieram falar com a gente e a gente tinha acabado de chegar em Londres, não falava inglês ainda nada, quase. 2 meses estava yes, I do, what do you want? Aquelas coisas, né? What's your name? Vai tomando, isso. Então, eles começaram a bater na gente e a gente conseguiu se desvencilhar deles. Eram 3 caras, eles foram caminhando. Esse meu amigo era um paulista, que era fortinho assim, e ele dizia que tinha saído da academia de polícia lá de São Paulo, tinha fugido. Aí a gente saiu, aí ele virou para mim, tirou o casaco, tirou o relógio e falou: eu vou lá resolver. E eu falei: vamos embora. Eu já tinha levado um soco na cara. Vamos embora. Ele: não, eu vou resolver. E aí ele virou e foi para cima dos caras. E aí ele chegou atrás, bateu no ombro do cara, e os caras em cima dele. E aquele bolo, parecia aquela, sabe aquela briga de cartoon, assim, que só sai fumacinha e coisa. E eu falei: e agora? Eu não posso deixar um amigo, né? Vamos lá. Joguei as coisas atrás do muro e... né? Eu super brigão, né? Sempre briguei na minha vida, né? Eu comecei a caminhar para o lado e eu falei: não, eu vou fazer pose, né? E a hora que o cara se distraiu, eu dou um chute no saco dele. Matei o homem, né? E aí eu comecei a caminhar e fui... E um deles saiu de lá e começou a vir pro meu lado. E eu... E o cara veio, a gente ficou e vamos. E o cara não vinha e eu tô conseguindo. Tô segurando o cara à distância. Tô mantendo ele longe de mim, né? Aí, uma hora eu cheguei assim: agora é hora de dar o chute. Né? Só que a minha perna boa é direita e eu tava assim. Aí eu fui dar o chute de esquerda e errei, peguei na perna dele. Quando eu peguei na perna, eu perdi, percebam bem, eu perdi uma coisa fundamental que é, eu perdi o jogo. Enquanto eu jogava, enquanto eu estava armando a cena, né, ele estava acreditando que eu ia bater nele. Eu ia bater nele. Quando eu errei, eu desliguei a maquininha e fez assim. Quando eu fiz assim, ele veio para cima de mim. E aí foi um estrago. Mas assim, só para a gente entender algumas coisas. Em primeiro lugar, o teatro nos ensina esse lugar de estar presente, estar vivendo uma ação. Né? E isso faz uma diferença enorme, porque as pessoas, o bom teatro, as pessoas acreditam no que elas estão vendo. Por isso que elas param, por isso que elas se envolvem. A gente só se envolve quando existe um animal no palco. Quando o animal do ser humano aparece. O que eu quero dizer com animal?
não é um projeto, não é uma ideia, é uma vivência. O que está acontecendo ali no palco é uma vida pulsante.